Meu nome é Carlos Castanheira, eu sou arquiteto e há muito que venho a Serralves. Logo quando o parque e a casa foram comprados pelo governo e houve a decisão de fazer daqui um centro de arte, ainda não era propriamente o que temos hoje, o Museu de Serralves, eu ajudei o arquiteto Álvaro Siza nos primeiros desenhos, nos primeiros proposta, que era mais um centro de congressos com um centro de arte pequeno, acoplado, do que realmente o que hoje temos aqui. Era realmente impressionante, para quem conhece o Porto, não conhecer o tamanho deste parque e a qualidade das espécies que cá existem, e realmente foi com grande surpresa que vim visitar o parque, a casa e o parque, e foi realmente muitíssimo interessante. Depois, posteriormente, esse processo não seguiu comigo, seguiu com outros colegas, e passei a ser um visitante assíduo, ainda não havia ao museu, portanto, depois, mais tarde, com a construção do museu, e aos poucos e poucos criei aquela ideia de que eu conhecia muito bem o parque. Eu acho que ninguém conhece bem o parque, portanto, o parque tem tanto para oferecer que é sempre uma surpresa. Quando surgiu a hipótese de fazer o Treetop, falaram-me numa área que tinha poucas visitas, poucos visitantes. E eu achei estranho porque, como eu disse, eu achava que conhecia bem o parque. E a primeira coisa que fiz foi logo visitar o sítio que me falaram, e fiquei surpreendido, que realmente conhecia bem o parque, mas não conhecia aquela parte onde pretendiam fazer um passadiço. E fiquei surpreendido com as árvores, fiquei surpreendido com a qualidade, com a diferença, digamos, de tratamento e de espécies entre a parte ajardinada e a parte, digamos, não ajardinada, mais selvagem. E também fiquei muito surpreendido com o declive, embora conhecesse o declive, porque desce-se para o lago e tem aquele escadório até ao lago, mas não conhecia exatamente aquela área. O desafio que me puseram de fazer um treetop, de pensar, de projetar um treetop, veio na sequência de uma apresentação que eu fiz, onde apresentei um projeto para a Coreia do Sul semelhante, portanto um passadiço também, elevado, não com estas características, não dentro de um parque tão urbano como este, e eu aceitei. E foi realmente uma experiência muito interessante, porque desde o momento em que me contactaram até o momento em que foi inaugurado, passaram-se exatamente 9 meses, que é, digamos, o ideal para um arquiteto, porque pronto, foi muito rápida o processo de projeto, as aprovações e a construção também. A ideia que me transmitiram é que queriam algo que pudesse usufruir das diferentes espécies arbóreas existentes, e que pudesse criar algumas experiências, sobretudo do ponto de vista didático. Ficou muito claro que não era, digamos, um treetop ou um passadiço meramente para usufruir ludicamente. Havia realmente um grande interesse em que houvesse esta parte didática. Eu, como é habitual em qualquer projeto, vim cá várias vezes, aquilo que eu chamo vim cá namorar o sítio, pedi, como arquiteto que sou, que me fizessem um levantamento topográfico o mais rigoroso possível, porque é um levantamento não só da topografia, mas também das espécies que cá estão, e, se possível, o tipo e tamanho e altura, se possível, mas obviamente não há levantamento assim rigoroso que permita ter tanto de pormenor, digamos, dos ramos, das folhas e tudo mais. Portanto, a preocupação era fazer uma intervenção que não tocasse em nada do existente, e aí estamos preocupados, obviamente, com o visível, portanto, com o que é tronco e ramos, portanto, mas depois apareceu uma outra maior dificuldade ainda, que era o não invisível, portanto, que é raízes. Portanto, foi um processo extremamente interessante, diferente, porque o que é interessante na arquitetura é que estamos sempre envolvidos em projetos diferentes, e
muito estimulante. Obviamente não podia ser um passadiço enorme, como há alguns exemplos cá em Portugal e outros no estrangeiro, mas um passadiço que permitisse fazer um percurso. Eu não gosto nada de percursos de ir e vir no mesmo percurso, portanto, interessava-me fazer um percurso. Se pudesse começar e que pudesse terminar noutro sítio, ou até fazer alternativas. E foi esse um grande esforço que fiz, na tentativa de encontrar um percurso que fosse interessante, que fosse visitar várias espécies, porque temos aqui espécies muito interessantes, para não ficar só de um lado, digamos, daquele espaço. E pronto, e foi apresentada uma proposta, foi feita uma maquete, como eu habitualmente faço, e foi aceite, e foi desenvolvido, projeto de execução, foi apresentado também às entidades que tutelam este tipo de construções, e foi tudo rapidamente aprovado. Depois houve a parte da construção, que foi bastante complexa, porque devido à altura do que o passadiço atinge, criava alguns problemas estruturais. Porque o que é interessante é que o passadiço começa em plano e todo o seu percurso é em plano e chega, digamos, à mesma cota. Portanto, não sobe nem desce. Só que a sensação de altura é grande porque é o terreno que nos foge dos pés. Portanto, e isso criou estruturalmente alguns problemas, porque temos pilares com mais de 18 metros, e junto ao lago, a altura daquela varanda até ao lago são cerca de 23 metros, que é uma altura considerável, o que gerava problemas de fundações complexas, que me obrigou a fazer fundações, com a ajuda, obviamente, do engenheiro estrutural, fundações especiais, para que não afetasse as raízes, o que nós chamamos de microestacas. Não são nada de especial, mas já são com alguma tecnologia que envolve, assim, de maneira a garantir que, ao fazer essas fundações, não iríamos afetar nenhuma das árvores. E hoje já posso dizer que até agora não houve qualquer ressentimento de nenhuma dessas árvores. Mas também havia todo o espaço para cima, que o espaço para cima não era muito difícil de medir. E ao desenhar a plataforma horizontal, deparámos com um ou outro acidente, onde um ou outro ramo dificultava, mas não impedia a passagem. O que realmente há aqui algum fator de sorte, digamos assim, porque não era muito fácil fazer essa medição. Durante o processo também houve, obviamente, a participação portanto, da administração de Serralves, dos próprios responsáveis pelo parque, com algumas solicitações, como, por exemplo, o parque, a Tritop devia estar completamente ligado, tecnologicamente e por segurança, ao sistema do parque, e pronto, para criar a possibilidade de que uma infraestrutura que é um pouco diferente do habitual, também pudesse albergar e receber outro tipo, digamos, de iniciativas, como conferências, como, sei lá, música e realmente a tal segurança que através das câmaras que foram instaladas conseguimos, portanto, ter um certo controle a partir da central de segurança. Obviamente que, como em todas as obras que eu faço e todas as obras que acho que os arquitetos fazem, há uma tentativa de grande controle de tudo, mas há depois também, no final da obra, uma grande surpresa, há sempre umas surpresas, que esperemos, obviamente, que sejam sempre agradáveis, e neste caso foi, e realmente o Tritop permite um percurso extremamente confortável para todos, mesmo para quem tenha mobilidade reduzida, em alguns níveis, apesar do nível ser o mesmo, que não é habitual estarmos, né? Que é, portanto, muito perto da copa das árvores, daí o nome, alternando, digamos, de árvore para árvore, de espécie para espécie, e misturando-nos um pouco com a natureza, realmente a um nível pouco habitual. E também ter uma perspectiva sobre várias áreas do parque que não se tinha de outra maneira, né? Portanto, e realmente consegue-se ter perspectivas muito interessantes,
porque há sempre umas janelas aqui que permitem realmente essa transparência. E, pronto, é apreciado tanto quanto eu sei, quanto a informação que me chega, apreciado pelos visitantes do parque, pelo museu, e quase que diria que faz parte de Serralves, faz parte do parque e faz parte do museu, quase como se estivesse ali há muito tempo. E isso, acho que qualquer arquiteto o que pretende é que as coisas façam parte de algo de uma maneira natural. No início estava a dizer que tinha acompanhado os trabalhos do arquiteto Cisa Vieira na edificação do museu. Pode contar-nos um bocadinho como é que foi a experiência de acompanhar o trabalho um bocadinho mais de perto e pelo que eu percebi, ajudar o Cisa Vieira? Eu na altura, pronto, eu já era arquiteto, mas é uma história bastante longa, acho que é. Mas, portanto, eu vim ajudar o arquiteto Cisa em 89 a fazer um trabalho muito grande, que foi a reconstrução do Chiado, e nessa altura começaram a aparecer bastantes trabalhos, e um deles foi este. Havia uma comissão instaladora, não sei exatamente se é assim que se chamava, mas que pretendia realmente ter um centro de arte aqui no Porto, que não havia, não é? Havia uma outra galeria, um pouco mais do que isso, havia o Museu Soares dos Reis, que não estava provavelmente destinado ou dedicado à arte contemporânea. E portanto, havia essa vontade, e conseguiram que o governo comprasse este terreno, este edifício e o terreno, porque isto esteve quase para ser loteado. Portanto, isto, por pouco, não havia aqui uma dezena ou 2 dezenas de prédios, pronto, com ruas normais. Pronto, foi in extremis o que conseguiu comprar isto, e encarregaram ao arquiteto Cisa de fazer esse centro de artes. Só que estamos a falar em 89, portanto, relativamente depois do 25 de Abril, onde a situação económica era ainda bastante difícil, e portanto, houve uma primeira ideia de uma grande preocupação de ter um centro de congressos que iria albergar congressos e eventos, como agora se diz, não é? Que iria pagar o centro de arte, porque havia já alguns mecenas, havia já algumas pessoas que tinham disponibilidade em emprestar peças, em depositar peças, mas não havia assim tanto dinheiro como, entretanto, depois as coisas se desenvolveram. E, portanto, havia essa ideia de criar algo, que não havia um centro de congressos no Porto, algo que pagasse realmente, porque tudo custa dinheiro. E então, os primeiros desenhos que existem desse projeto de Serralves é realmente um grande auditório para muitas pessoas e uma pequeníssima área de exposição. Depois, aos poucos, foi-se alternando, quer dizer, depois passou a ser uma grande área de exposição e um auditório. Não. O auditório, se não me engano, tem 200 lugares. Na altura, acho que tinha 600 ou 800 lugares. Isso foi depois, há cerca de, não sei, 12 anos, 15 anos, houve uma grande exposição da obra do arquiteto Álvaro Cisa e expusemos exatamente isso, todos os percursos, todas as alterações que houve até fixarem o programa realmente do museu e o que é que foi construído, não é? Portanto, há essa coisa. E eu, nessa época, nessa altura, tinha voltado à Holanda e praticamente todos os projetos novos projetos que o Cisa tinha eram começados num sábado ou num domingo e começámos os dois. Alguns eu continuava, porque pronto, tinha essa disponibilidade, outros não, outros depois havia outros colegas que continuavam, porque eu também não podia acompanhar todos os projetos, mas me lembro perfeitamente desse início deste trabalho. E o parque não estava assim, não é? Estava bastante abandonado, não estava como hoje o podemos ver, não é? E nessas alturas também vinha com alguma frequência ver o espaço e o próprio parque? Sim, claro. E houve até muita discussão, houve até, mesmo antes de iniciarmos o trabalho, houve também uma encomenda que Serralves, essa comissão instaladora, fez a vários experts
que nenhum deles deu uma opinião, ou melhor, todos deram opiniões diferentes sobre onde é que se deveria fazer esse tal centro de arte. Havia várias opiniões, portanto, e nenhuma delas é o sítio onde está hoje o museu. Portanto, um preferia aqui, outro achava que era melhor ali. Todos eles tinham também visões diferentes do que é um centro de arte. Portanto, isso também, obviamente, interfere, mas foi importante essa reflexão e essas opiniões para se poderem definir realmente e tomar decisões. Então, acabou também por assistir a muitas destas formações que se foram recorrendo ao longo dos anos aqui no parque. Sim. Como arquiteto, também vim aqui muitas vezes com grupos de estrangeiros, ainda, por exemplo, a comissão instaladora, os escritórios de Serral estavam do outro lado da rua, aqui da Casa Cor-de-Rosa. Havia ali um pavilhão pré-fabricado que ficou lá há muitos anos, ficou até há relativamente poucos anos que ficou lá, e portanto cheguei lá a vir com amigos e até grupos de arquitetos estrangeiros que vinham lá porque vinham ver a maquete, vinham ver o que se tinha interferido. Também ajudei a fazer algumas intervenções nesta casa, que foram feitas algumas intervenções que eram necessárias na casa e na capela também. Portanto, eu estive sempre um pouco ligado a isto, às vezes um pouco mais afastado, outras vezes vinha aqui, como venho regularmente, meramente para fazer um brunch, com uma altura que era muito forte, o brunch aqui junto ao campo de ténis. Era muito regular encontrar aqui os arquitetos amigos, os amigos não arquitetos, porque havia um brunch fantástico. Foi pena que já não haja esse brunch e que se perdeu esse hábito. Portanto, o Serralves, pronto, uma coisa que era fechada, que era privada, que esteve até abandonada, passou a ser uma coisa digamos, de encontro e de contemplação, porque vem-se aqui regularmente. E, sobretudo, até aos domingos vinha aqui até com os filhos quando eram pequenos, e realmente assisti a todas estas transformações, depois à obra, vi visitar várias vezes a obra, e pronto, obviamente a inauguração e todas essas transformações. Quais são as principais diferenças entre a visão de visitante e de arquiteto? Eu quando se trata de espaços, sejam eles ou aberto ou fechado, tenho muita dificuldade de me distanciar do arquiteto. Olho sempre para as coisas às vezes até super cansativo, não é? Porque não consigo estar de férias, digamos assim. Mas portanto, vejo sempre isso do ponto de vista do arquiteto, quer dizer, é difícil. Agora, o parque não só se transformou do ponto de vista de verde, mas também do ponto de vista, digamos, do que oferece, digamos, de outras atividades. Que aquilo agora se chama valências, não é? Portanto, tem muito mais valências do que antes. Por exemplo, a casa agrícola esteve muito tempo fechada, durante muito tempo, portanto, praticamente não valia a pena lá ir abaixo. Depois começaram a fazer atividades, e hoje em dia é quase obrigatório lá ir abaixo, sobretudo do ponto de vista didático. Portanto, há toda essa evolução do parque que é muito interessante. Eu cheguei a ouvir do CISA, aquilo já está cheio, né? já não se pode lá fazer nada, e realmente o parque surpreende-nos que ainda é possível fazer coisas, sejam elas as efêmeras, sejam elas as permanentes. E, portanto, acho que desde que haja qualidade, o parque consegue absorver esse tipo de atividades, e obviamente tem que se regenerar. De vez em quando acontecem alguns acidentes, não é? Portanto, como aconteceu ainda há pouco tempo, mas pronto, isso faz parte também, é preciso refazê-lo, e isso será sempre assim, porque ao contrário do que a gente quase sempre cometemos o erro de que as árvores sempre foram assim e sempre irão ficar assim, não é verdade, porque o Visconde, acho que era Visconde, que mandou fazer a casa e o jardim e comprou a propriedade, quando plantou tudo isto, ele não gozou do parque como nós hoje estamos a gozar, porque plantou árvores pequeninas, por exemplo, a Avenida dos Liquidambras, quer dizer, não era nada daquilo, não é? Só nós é que hoje estamos a gozar realmente essa ideia, essa vontade de plantar daquela maneira e aquele tipo de árvores, quando ele nunca chegou a vê-lo. Portanto, temos que estar agradecidos também a houve algum egoísmo da parte dele, mas que se tornou
realmente em algo que para as outras gerações. Também estava há bocadinho a dizer que então havia aqui uma espécie de brunch em que os arquitetos acabavam por conseguir encontrar-se todos a um fim de semana aqui no parque? Ou era basicamente uma coincidência? Não, não era coincidência, porque o brunch era mesmo bom, portanto não era uma coincidência. Se ele não fosse bom, a coincidência não tinha lugar. Não, há uma coisa que para mim é muito importante. Quando há muitos arquitetos juntos, a coisa complica-se. Portanto, mas não eram só arquitetos. Havia os amigos dos arquitetos, digamos, os maridos e as mulheres dos arquitetos. Portanto, havia Portanto, eu, por exemplo, não me senti. Não era nenhuma obrigação. Mas era sempre agradável vir aqui ao domingo, porque o brunch era realmente bastante agradável e até acessível. E realmente havia um ambiente ótimo, porque era uma altura também que grande parte de nós tinha filhos relativamente pequenos e tal, os mais pequenos, e era realmente uma maneira de a gente se encontrar. Pronto, era ao domingo, e realmente era muito interessante porque pronto, foi uma das coisas que se perderam-se outras também, mas que essa sim era muito interessante e positiva. E como é que os próprios arquitetos conseguiam trabalhar uns com os outros? Como é que era a vossa relação? E também se, por exemplo, ao domingo trocavam ideias do brunch, se falavam de trabalho? Isso é outro problema, que a gente não consegue estar de férias. Os arquitetos têm sempre a mania de trazer a arquitetura e há também alguma mal-dizer, digamos, sobre isto e sobre aquilo. Não, obviamente era sempre interessante encontrar colegas, nem todos tinham a obrigatoriedade de vir todos os domingos, mas era sempre interessante e, sobretudo, era uma maneira de trocar novidades, estar um pouco informado de alguma coisa, que estou a falar já há alguns anos, né? As redes sociais não existiam, portanto era preciso as pessoas encontrarem-se para trocar informação. Mas a vossa convivência e a vossa experiência, não é, de trabalharem todos juntos, como é que era? Como é que os arquitetos acabavam todos por... Não, alguns desses arquitetos que se encontrávamos aqui, até um ou outro, tínhamos trabalhado ou trabalhávamos com o arquiteto Alvarciz ou com o Eduardo Souto Moura, ou assim. Outros não, outros eram pessoas, uns colegas mais novos, mais velhos, portanto, mas que tínhamos afinidades e que tínhamos afinidades, digamos, de trabalho no sentido de querer fazer bem. Portanto, eram quase tudo arquitetos preocupados em fazer bem, que gostavam de serrá-los, portanto, gostavam do ambiente pela qualidade do próprio espaço, do próprio jardim. Voltando um bocadinho agora ao Tritop, nós inicialmente disse que o Tritop era uma estrutura inovadora em Portugal, no sentido em que não há outras edificações assim. E ele perguntar quais é que foram as suas principais inspirações para edificar e planear o Tritop. Bem, primeiro, eu disse há pouco, eu usei uma palavra passadiço, que pode ou não ser um pouco pejorativo, né? Passadiço muitas vezes passou a ser uma coisa que digamos que está a meio metro de altura, ou 1 metro de altura, umas dunas, pronto, para que se passeie sem que estrague as dunas, não é? Aqui não, aqui a ideia não era essa, a ideia era realmente fazer algo que chegasse à copa das árvores, e pronto, e as árvores que aqui temos são árvores a sério, não são árvores de metro a 1,5 metro de altura, portanto, era realmente uma estrutura maior. Eu não digo que fui inspirado por isto ou por aquilo, quer dizer, talvez seja um método de trabalho que nós, podia quase falar no plural, que nos é habitual em grande parte dos arquitetos do Porto, pelo menos aqueles que eu conheço. Nós pretendemos é ter uma bagagem cultural, uma biblioteca de conhecimento, e depois usar esses conhecimentos especificamente para um sítio específico. Portanto, não é que eu fui buscar algo, porque há imensos exemplos deste, e não há nenhum, digamos, como este, porque este é neste sítio, neste parque, naquele sítio especificamente. Portanto, o que eu conheço, não há nenhum passadiço que comece numa cota e acaba na mesma cota, quer dizer, que consiga fazer um percurso sem que se souba, nem que se deixa.
Portanto, é específico, portanto, e a dificuldade foi essa, quer dizer, foi fazer algo que não tocasse nas árvores, de maneira a que não fôssemos criticados, obviamente, havia essa preocupação, mas também que não se transformasse nada, porque o que se pretende é que as pessoas passeiem por entre as árvores, não que se faça um passadiço ou um passeio com o custo das árvores. Tinha referido que o passadiço que o Tritop ia ser feito num espaço em que normalmente não tinha muitas pessoas, não passavam por lá. Acha que foi cumprido este objetivo de trazer mais pessoas a este Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, porque realmente as pessoas que iam lá para baixo para a Casa Agrícola iam mais ou menos no eixo do museu, né? pela estrada e tal. Depois a vinda também era um pouco mais ou menos para o mesmo sítio, não havia, ou então aproveitavam o escadório, também se fazia ao contrário, ir para o escadório e vir pela estrada, digamos assim. Não havia a vontade, digamos, porque pronto, não havia razões para o fazer. Aquilo que me disseram, por exemplo, que acho que foi o ano passado, o Tritop foi o que teve mais visitas no parque, portanto as pessoas depois também procuravam, também sabiam, portanto também criou a dinâmicas diferentes. Entretanto, a Casa do Cinema já estava a funcionar bastante bem, também começou a criar outra dinâmica e neste momento, digamos, houve realmente, há outros percursos que não aquele mais de eixo, mais centralizado. Aqui também o jardim ao lado da Casa Cor-de-Rosa também foi todo restaurado. Portanto, há toda uma dinâmica que permite outro tipo de, digamos, de coisa. Para não falar, que há pouco me esqueci, à luz no parque e pronto, que é uma coisa que, volto a dizer, eu conhecia muito bem o parque, né? Ou melhor, tinha a ideia, conhecia muito bem o parque, mas o parque de noite é completamente diferente. Pronto, e aí também foi uma ótima surpresa e todos os anos temos tido ótimas surpresas e porque realmente ele é-nos mostrado de maneira diferente, é-nos mostrado e nós temos a possibilidade de o interpretar de maneira diferente. Exatamente fazendo percursos alternativos ou aqueles que nos obrigam, que muitas vezes são quase sempre muito interessantes. Não é? Qual é que acha que é a zona do parque que sofreu mais transformações ou que se transformou mais? A que se transformou mais, obviamente, é onde está o museu. Porque aí havia uma horta e uma horta de especiarias que foi trasladada, digamos, lá para o fundo, mas que havia aqui porque era uma casa boa, casa de pessoas ricas, mas como era habitual e havia a parte... porque estamos em Serralves, por exemplo, o arquiteto Cisa ainda até há pouco tempo, acho que esse cara ainda diz, eu vou ao Porto, porque o Porto era o centro do Porto. Né? Havia pessoas que iam passar férias à Foz. Chegava o verão e mudavam-se do Porto para a Casa da Foz, que hoje em dia é um bocado impensável dizer que eu tenho a minha casa de férias na Foz e vivo em Santa Catarina. Quer dizer, são tudo tempos diferentes. Portanto, e isto aqui era um bocado uma rabalda, Serralves era uma rabalda, digamos, do Porto. E este senhor comprou esta propriedade, tinha uma parte agrícola, que a manteve, né, e tinha uma horta. Uma horta com os legumes e com essas coisas todas para consumo próprio e também com uma série de especiarias, um pouco ao exemplo de Versailles e coisas, quer dizer, temos assim, todos nós temos um bocadinho o síndrome ou psicose do Luís XIV, né? Todos nós queremos ser um bocadinho... Pronto, e aqui a mesma coisa, aqui também havia esse jardim, que era muito bonito, né? Mas que portanto, tinha realmente sobretudo a parte das especiarias e tal, das ervas aromáticas, não é especiarias, peço desculpa. Era muito, muito, muito interessante, muito bonito. Mas pronto, eu acho que está melhor agora, não é? Porque agora temos um museu que realmente conseguiu ter o tal centro de artes que foi previsto e que foi idealizado. E lhe perguntar também, eu sei que já refletiu aqui um bocadinho sobre isso, mas queria que elaborasse mais um bocadinho, que basicamente quais é que são as principais dificuldades de integrar
a natureza, não é? Que nós supostamente os humanos não controlam, numa estrutura tão grande e tão imponente como é o Treetop, apesar de acabar por se esconder muitas das vezes entre as árvores. É uma coisa muito subtil, ou pelo menos parece-me muito subtil a sua integração aqui na natureza do parque. Eu acredito que no momento em que nós começamos a ser o que somos hoje, não passamos, digamos, de elementos transformadores. A questão é como é que transformamos, porque a palavra transformação pode ter muitos níveis, né? Desde o péssimo, né? Ao muito bom. A questão é isso, quer dizer, para transformar é preciso modificar, alterar, mas com respeito. Portanto, obviamente que eu poderia, se calhar, fazer uma proposta de deitar as 3 sequoias que lá estão abaixo, porque estão no meu caminho, não é? Ou não, ou então respeitá-las e fazer de maneira que consiga ainda ter um proveito dessas mesmas sequoias. E é um pouco isso, digamos, que fizemos, quer dizer, portanto, era fazer um percurso, enganar as pessoas, porque a arquitetura tem muito disso, quer dizer, a criar sensações de que os espaços são confortáveis, que quando há pouca luz, tentar que a luz seja melhor, que não seja nem muito forte, nem muito fraca, e que são esses instrumentos que nós pretendemos. Portanto, eu consegui tentei conseguir, com um Treetop, um percurso que tem 250 metros, parecer que é mais do que isso, porque os 250 metros é muito pouco, não é? Mas, portanto, parecer que é mais do que isso, realmente pela diversidade de percursos, de espaços, de alturas, tudo isso misturado permite realmente essas sensações, enganar as pessoas. Que enganar não precisa ser, obviamente, negativo. Obviamente, nos preocupámos muito com a segurança, e neste caso a segurança tem a ver com o próprio conforto das pessoas, né? Que as pessoas, quando fizessem aquele percurso, não se sentissem desconfortáveis. Foi por isso também que foi introduzido a escada, porque este edifício, se é que podemos chamar edifício, saiu um pouco fora de todas as normas e regulamentos. Foi bastante interessante perceber que não sabiam bem onde é que podiam colocar este edifício, né? Porque não, e até posso perguntar se será um edifício mesmo, mas, portanto, do ponto de vista de segurança contra incêndios, segurança, não havia nada desses problemas, mas decidimos fazer uma escada que permita quem se sentir menos confortável possa descer e pôr o pezinho no chão, porque há pessoas que não têm, pronto, têm outras, sentem as coisas de outra maneira. Daí, por exemplo, as próprias aberturas entre o piso que fizemos não ser demasiadamente grandes, porque realmente pode gerar esse desconforto. As guardas, o tamanho delas foi uma coisa bastante discutida, para que as pessoas se sentissem, e também, não as pessoas, todas as pessoas, e pensámos sempre muito, sobretudo para quem aquilo foi pensado, que são as crianças, não se sentissem realmente muito desconfortáveis, mas ao mesmo tempo, diria, desconsideradas. Portanto, a questão de onde é que se põe a guarda, fica ao nível dos olhos da maioria ou não. Portanto, isso foi tudo bastante falado e discutido. E pronto, estou bastante contente, com uma única exceção, que é que desenhei, porque achei que seria bastante mais confortável, desenhei umas almofadas em cortiça e borracha, que deveriam estar naquelas prateleiras de cada lado, digamos, daquele anfiteatrozinho, e que, incrivelmente, as pessoas acham que aquilo é para lá para casa e desapareceram completamente. Portanto, eu cada vez que venho aqui fico triste de não ver essas almofadas que permitiriam, portanto, com mais conforto sentarem-se naqueles degraus, mas pronto, as pessoas são o que são, e levaram, e fiquei só, eu só as vi na inauguração, depois nunca mais as vi. Teve também alguma preocupação com a própria fauna, não é? Com as aves que pousam e habitam naquelas árvores à volta do Treetop, e até mesmo se teve o próprio apoio de alguém especialista a dizer-lhe quais é que eram as principais preocupações aqui com a fauna
do parque? Fauna. Sim. A fauna, que obviamente isso é um outro problema que é habitual, digamos, quando se faz obras, ou a fauna habitualmente deixa de existir, foge um pouco. Sobretudo aqueles mais maiorzinhos, que são mais perseguidos, digamos, têm mais consciência dessa perseguição, que depois voltam. Portanto, eu cheguei a vir cá, ainda em obra, até à noite, chegamos a vir cá, até para fazer uns testes de luz, da eliminação do próprio coisa, e depois fiquei surpreendido de ouvir corujas, quer dizer, no meio do Porto ouvir corujas, fiquei surpreendido, mas, quer dizer, obviamente, elas não vieram para cá por causa do tritop, vieram para cá porque já cá estavam. E depois os pássaros, sobretudo os pássaros, né, quando começam a perceber-se que não há perigo, depois começam, digamos, a viver normalmente, ao conviver com as pessoas, porque não se sentem perseguidas. Há, assim, às vezes, alguns exageros, alguns fundamentalistas que agora, durante a obra, por algum barulho, por alguma agitação que existe e tal, eles acabam um pouco por procurar outros sítios, mas depois voltam, não é? Como é que foi a sensação de quando inaugurou o Tritop e quando viu as pessoas a passarem por lá e a passearem por lá? Pois, nós fizemos, eu vi várias vezes antes mesmo de da inauguração, logo que me foi possível, eu comecei logo a tentar andar em cima, apesar de às vezes ainda estar assim numa situação menos segura, mas comecei logo a tentar a perceber-me, porque eu costumo dizer que fazer arquitetura é um pouco, há aqui uma coisa de futurismo, que a gente tenta ver no futuro, não é? Mas nunca acerta a 100% o que é que aquilo vai ser. E realmente imaginar, ver nos desenhos, ver em todos os instrumentos que nós temos, ver qual é a altura que aquilo vai ficar, se é muita, se é pouca, mas depois quando se lá está é completamente diferente, quer dizer, nada. É por isso que as videochamadas nunca irão substituir uma reunião presencial, não é? Quer dizer, a presença é outra coisa, não é? E isso sente-se, isso é que se sente, não há vídeo que substitua esse tipo de coisa. Portanto, e foi muito interessante. Acho que toda a gente que esteve envolvida, eu teria mesmo desde as fundações até ao final, porque era uma experiência diferente. Foi algo que nenhum daqueles operários tinha feito e, como tal, era muito interessante, foi uma experiência e rápida, que é uma coisa que às vezes em arquitetura não acontece, que são coisas que demoram muito tempo e depois têm atrasos. Isto aqui cumpriu-se todos os prazos e foi extremamente interessante, por isso mesmo. Existiu alguma alteração na planificação inicial, depararam-se com alguns problemas que levou à alteração dos planos? Eu fiz um projeto e depois, um dia, achei que... E então exigi que viessem o topógrafo marcar todos os pilares e depois vim cá eu e com um colaborador, só os dois, e começámos a passar uns fios e tentar imaginar para cima, porque de certeza que não batia nas árvores, mas não tinha certeza que se batia ou não batia nos ramos, quer dizer, nas árvores tronco. E fiz lá uns ajustes, e aí fiz uns ajustes, ajustei, e pronto, e realmente foi a fada madrinha, digamos assim. Depois houve sim, depois os ajustes foi mais na parte tecnológica, que depois aí a equipe do museu pediu para fazer introduzir mais alguma tecnologia, exatamente com vista que poder fazer lá eventos isolados, ou até parte de todos os eventos, com músicas, com não sei o quê, portanto, e isso facilitou, por exemplo, a luz no parque, né? Porque com facilidade faz ligações não só, digamos, de som, mas também de energia elétrica, né? E tive sempre o apoio, obviamente, da equipe do parque. A equipe do parque, qualquer coisa, chamávamos para ver se... Pronto, e, obviamente, não se fez nenhuma fundação sem falar com a equipe do parque, sem falar com a administração. Portanto, digamos que foi sempre foi 9 meses. Portanto, não pôde haver muitas zangas durante esses 9 meses. Correu tudo muito bem, né?
Hoje, não é? Sabendo como é que o Tritop ficou, fazia alguma alteração, mudava alguma coisa? Aí continuava por aí fora, assim, cada vez mais alto, porque realmente é muito interessante. Mas pronto, estava combinado e acho que é a decisão acertada, que é um Tritop, sobretudo didático, não é lúdico, mas digo uma coisa, daquela varanda ao fundo, um rapel lá para baixo para a casa era uma sensação fantástica. Porque o Tritop acabou mesmo por dar uma visão completamente diferente do próprio parque. Sim, faz-nos de certa maneira voar, os pés, não digo no chão, mas quase, sim. É essa a sensação que tem quando pisou pela primeira vez o Tritop, é. de sentir-se a voar. Sim. E era essa a sensação que queria também dar aos próprios visitantes do parque? É porque grande parte dos passadiços que existem digamos, é para não estragar a natureza, não é? Aqui não, aqui é para visitar a natureza, porque ela estragada já não estava e também há essa grande preocupação de que não se estragar a natureza. Portanto, era uma sensação, digamos, de ter algo que não é possível. Porque aquela coisa de andar a 1 metro ou 1,5 m das dunas não passa, digamos, quase o mesmo, não é? Aqui não, aqui, portanto, realmente atinge umas alturas que não é possível de outra maneira. E qual é que foi o feedback que teve do público? O público, não sei, mas eu tive vários feedbacks, amigos, colegas, e acho que foi muito positivo. Eu fiquei muito surpreendido quando há um tempo me disseram que, acho que foi em 2020, repito, foi portanto, no parque das várias, foi o mais visitado. E como tal, até fiquei muito sinceramente surpreendido, porque realmente as pessoas gostam de estar, primeiro de tudo gostam de estar ao livre, não é? E depois gostam deste tipo, digamos, para além de passear, ter estas sensações. E as crianças também? Sim. E não só, eu uma vez fiquei surpreendido, vim cá, não sei se fazer alguma coisa, e vejo uma excursão de cadeira de rodas a fazer o Tritop, que é extremamente confortáveis, extremamente autónomos, sem qualquer necessidade de ajuda, o que é também interessante e necessário, não é? Foi uma preocupação também para pessoas como Sim. Não foi, hoje em dia é uma constante preocupação. Pronto, faz parte, digamos, das regras também, até dos regulamentos, mas foi aquela ali, foi coisa. Eu cheguei a fazer uma primeira proposta em que tinha uma pequena inclinação que permitia subir, mas ao fazer esse percurso subia imenso, subia muito mais. Então radicalmente foi decidido, vamos fazer isto horizontal, que já é autossuficiente. Porque realmente, quando se anda por lá, aquilo tem uma pendente, mas só depois, quando se começa a desenhar, é que se percebe que realmente tem uma pendente muito grande. 23 metros são cerca de 8 pisos de altura, portanto, quer dizer, eu desde aquela varanda bicuda para o lago, estou, digamos, no terraço de um 8º andar, que já é significativo. Experienciou aqui um momento mais marcante na construção do próprio Tritop que ainda não tinha experienciado em Serralves? Sim, mas, sobretudo uma grande preocupação de que nada acontecesse, porque quando estamos expostos desta maneira, porque houve várias críticas, houve logo pessoas que vieram dizer e escrever que íamos dar cabo disto tudo e que já demos cabo disto tudo, esse tipo de coisas que é normal. Portanto, tínhamos obviamente que ter muito cuidado. Depois, obviamente, as peças estruturais, sobretudo as de madeira, que algumas delas são bastante longas, obrigam-nos a técnicas bastante apuradas e equipamento para que as peças entrassem na vertical. Portanto, quer dizer, aquelas vigas, aquilo tudo, teve que lá ir acima, depois descer na vertical, porque se eu entrava com elas, digamos, na horizontal, lá iam os ramos, lá ia aquilo. Foi feito tudo com muito cuidado, para realmente não haver
nenhum estrago, porque né, numa construção normal, uma viga, por exemplo, né, entra na horizontal, coisa que ali seria impossível, que apanhava logo não sei quantos ramos, já não se conseguia pôr. Portanto, houve uma série de cuidados, a máquina que andou a fazer as fundações foi a mais pequena que se arranjou, portanto, obviamente com uma dificuldade e uma capacidade diferente, mas foi para respeitar exatamente, para que se pudesse mexer, deslocar no meio, mas também que não tivesse menos estragos possíveis. E quando aquilo acabou, praticamente parecia que ninguém tinha andado ali a espezinhar aquilo durante tantos dias, porque quando é obra aquilo fica tudo, obviamente, espezinhado, porque não é possível de outra maneira. Como é que sente que a cidade do Porto e mesmo os seus habitantes interagem e qual é a sua relação aqui com o Serralves, com o Parque de Serralves? Eu acho que é um pouco como, sei lá, nós lá em casa, não é, que temos um jardim, que herdámos aquele jardim, se for preciso, da avó e depois do pai ou da mãe, não lhe damos tanto valor, não é? Mas depois vem um primo, ou se for preciso, um amigo de fora e diz que, ai, que lindo jardim que tu tens. É um pouco isto, vejo mais pessoas de fora a nos dizerem que temos um sítio fantástico e incrível, mais do que aqui nós. Portanto, e é pena, porque eu tenho a certeza, isto é quase como as caves de vinho do Porto, tenho a certeza que há muita gente no Porto que nunca veio a Serralves, né? E é pena, porque não têm consciência de que há aqui um jardim, há aqui um parque que é único e que tem um equipamento único. Porquê é que acha que há muitas pessoas, habitantes do Porto, que ainda não tiveram a oportunidade de vir a Serralves? Falta de conhecimento, sobretudo. Eu acho que, eu costumo dizer que a revolução, que é preciso uma revolução, faz pela educação. E isso não aconteceu ainda, não é? Portanto, e acho que quando isso acontecer, as pessoas têm mais consciência disso, né? E em vez de passar a tarde no shopping, né? Vêm até Serralves, que lhes fazia bem melhor, né? E entravam nesse processo de educação. Eu acho que é isso, quer dizer, há uma série de valores que nos são incutidos e que há pessoas que não têm a capacidade, digamos, de os negar. Portanto, e realmente, na televisão, é-lhe dito que é melhor ir sempre ao shopping, não é? Do que é isso que muitas pessoas depois não têm essa consciência. E nós estamos habituados a isto, quer dizer, mas seria impensável pensar o Porto sem Serralves, é? Assim como outras coisas. O que é que valoriza mais aqui no Parque de Serralves? Há a diversidade de espaços, a gente, digamos quase diria de 5 em 5 minutos estamos num espaço diferente, acho isso extremamente interessante. Não é aquele parque, digamos, um bocado mais nórdico, digamos, mais que é constante, ou praticamente constante. Então, temos aqui um estuário muito interessante. O Tritop é a sua parte favorita do parque? Não sou. Não, o que eu acho é que o Tritop faz parte do todo neste momento, portanto, e é um todo que é interessante, né? Não posso imaginar o Tritop, por exemplo, sem as árvores, né? E sem o percurso até ao Tritop, seja frio ou esteja calor, portanto, faz parte, portanto, do todo, não é possível pensar o Tritop. Eu de vez em quando faço conferências sobre o Tritop e até mostro os desenhos, que não faz sentido nenhum. É um desenho estranho que só se compreende porque não há árvores. Se as tirar aquilo fica uma coisa estranhíssima. É uma coisa que eu acho extremamente interessante e surpreendente, porque não foi feito isso, é os baixos do Tritop. Porquê? Porque é ver a coisa ao contrário, que não foi pensada assim. E acho que é muito interessante
sem o pretender ser, não sei se faz perceber, não é? Obviamente que eu desenhei aquilo tudo, não é? Mas quer dizer, mas não na preocupação mesmo, digamos, de o ver por baixo. E quando é à luz no parque, fico extremamente contente que tenho essa preocupação também, e portanto, torna essa parte visitável, não é? Então não é umas traseiras, digamos, do tritop, é também uma frente do tritop, é muito interessante. Então essa é a visão do arquiteto e também do visitante do parque. Exatamente. Que acabam por se juntar sempre no... Exato. O Parque de Serralves faz agora 100 anos e a perguntar se tem algum desejo, alguma mensagem para os próximos 100 anos do parque. Que eu esteja cá e que ele esteja melhor que o que está. E também perguntar se queria deixar uma mensagem de parabéns ao parque. Sim, ao parque, uma mensagem de parabéns ao parque, a todos os que trabalham no parque e a todos aqueles que os visitam, porque também, sem os visitantes, não fazia sentido ter este parque. E esperemos realmente que ele continue e que consiga superar problemas como houve agora, por exemplo, com o Roseiral, né? que em breve tenhamos aí um Roseiral ainda melhor que o que tínhamos.